Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Tu que entrou agora, foi? Foi. Boa tarde. Bom, vamos começar aqui esse TC16. Deixa eu só ajustar aqui para não ficar a minha cabeça aqui na frente. Bom, melhorou. Bom, vamos começar aqui por essa questão número 6 que me pediram, que fala, né? Um banco solicitou seus clientes, é a típica questãozinha de senha de banco, né? Sempre o Enem, os simulados, eles tratam esse tipo de questão e sempre tem uma formazinha diferente de fazer, né? Vamos ver como é que é dessa questão. Ele diz: um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismo de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônico recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos. Então, antigamente era uma senha de 6 dígitos 0 a 9 e ele pede para recriar a senha, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além de 0 a 9 também, né? Então, quando ele trata essa questão de uma nova senha com letras do alfabeto, é sempre importante a gente não ler atento, porque na senha, né, ela pode se distinguir entre alfabeto, o minúsculo e o maiúsculo. Então é sempre bom estar atento a essa visão da questão. Ele diz: nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então, ele já diz aqui pra gente que a letra maiúscula é distinta da letra minúscula. Ou seja, a gente não só tem 26 letras do alfabeto, são, no caso, o dobro, né? 52 letras do alfabeto, porque entre maiúsculo e minúsculo. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração do sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Então vamos calcular primeiro o antes, né? Quais eram as possibilidades de antes. Antes, o que é que tinha? De 0 a 9. Então, 10 algarismos aqui de 0 a 9. Então, ele não trata se pode ou não repetir, então a gente vai dizer que pode repetir. Então, se eu coloco o número 1 no primeiro, eu posso repetir a qualquer momento. Pode ser 6 vezes. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui no primeiro dígito. Como eu posso repetir? Eu tenho de novo 10 possibilidades no segundo, e assim sucessivamente. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Como são 6, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 a sexta. Já na segunda possibilidade, a gente tem a possibilidade de letras do alfabeto, né, maiúscula, são 26 letras, alfabeto minúsculo, também mais 26, e algarismos, são de 0 a 9, tem 10. Então eu posso usar ou um ou outro, né? Qualquer um desses aqui eu posso usar. Então aqui é 52, 52 mais 10, 62 formas. Então depois eu vou ter 62 formas na primeira. Como eu posso repetir também, eu tenho 62 aqui, 62 aqui, 62 aqui. E isso é igual a 62 elevado a 10, ou elevado a 6. Então depois, ele quer o quê? O coeficiente
de melhora. E existe coeficiente de melhora é a razão do novo número de possibilidades, ou seja, 62 elevado a sexta, com relação ao antigo. Então é 62 elevado a sexta dividido por 10 elevado a sexta. Então esse é o novo número de possibilidades que está exatamente na letra A. Questãozinha boa, né? O Enem gosta desse tipo de questão e a gente precisa ficar atento, né? Bom, pediram também essa questão de número 7, onde ele diz: o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema considera na utilização de símbolos que identificam cores primárias. Então, azul, amarelo e vermelho são as cores primárias. Então, eu tenho quantas cores? Azul, amarelo e vermelho são 3 cores. Azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias. As cores secundárias, como o verde, né? Aí, o verde que é a junção do azul e o amarelo. Então, as cores secundárias é a combinação das cores primárias. Se eu tenho 3 cores primárias, eu tenho como usar, né, elas 3 combinando entre si para formar as cores secundárias, que no caso eu vou ter 3 cores secundárias. Aí diz: o preto e o branco são identificados por pequenos quadrados, o que simboliza o preto cheio, enquanto o branco é vazio. Símbolos que representam preto e branco também podem ser associados a símbolos que identificam cores, significando se estas são claras ou escuras. Então, ele diz que é para identificar se essas são claras ou escuras. Beleza. Então, preto e branco é o preto ou o branco, né? Então, e as cores, as 3 cores secundárias, eu esqueci quais são, mas é verde, violeta, né? E a outra eu esqueci, não sei se é roxo. Mas é combinando essas 3 cores secundárias, né? Que eu posso azul mais amarelo. Tem até a música da Xuxa, né? Que dá pra associar. Tem o amarelo mais vermelho. E o Tá sem vermelho áudio, aula. mais azul. Poxa, desculpa. Eita, desculpa, Bruna. Eu tô gravando. Depois tu pode pegar esse finalzinho, tá? Mas tá gravando. Existe essas 3 combinações aqui. Que eu esqueci quais delas são, mas entre elas tem a verde, eu acho que a violeta e eu acho que roxo. E tem as duas aqui preto, né? Então são 3, 6, aí 2, 12, 14. Então, como distingue entre claras e escuras, a gente pode ter o azul, essas 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, as 3 cores secundárias, tanto no claro quanto no escuro. Então, se são 3 vezes 2 é 6, e aqui vezes 2 é 6 também. 6 mais 6, 12. O preto e o branco, né, não se distingue entre claro e escuro, então a gente tem 14 possibilidades aqui de cores. Nessa 8ª questão, ele diz, né, analisando a sequência dos números inteiros pares, um estudante começou a escrevê-la em seu caderno conforme configuração triangular mostrada.
Ele começa aqui na primeira linha com 2, a segunda 4, 6, a terceira linha com 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Ele diz, segundo a lógica de construção da sequência, qual deve ser o primeiro número escrito da esquerda para a direita na 15ª linha. Então pronto, ele vai seguindo aqui, né, ó. Na primeira linha é o 2, né, no caso. O primeiro número da segunda linha é o 4, que é esse 2 mais 2, né? Então, eu coloquei aqui, né, segunda linha, 2 mais 2. Na terceira linha, que é o 8, é a soma do 2 mais 2 mais o 4, que é esse daqui. Então, fica 2 mais 2 mais 4. Na quarta linha, esse primeiro número aqui, a gente tem que pegar sempre o padrão, né? É 14. E o 14 é o quê? É 2, aí mais 2 mais 4 mais 6. Então, o que é que a gente pode estar percebendo aqui, né? Nesse padrão. Eu estou somando ao 2 uma PA, né, de razão 2. Que eu tenho na segunda linha, não é o 4? Que é 2 mais 2. Aí eu travo esse 2 aqui. Na terceira linha, vai começar esse número aqui, que começa na terceira linha, é o 2 que eu travei, mais 2, que eu usei até nesse aqui, mais 2 mais 2, que é 4. Ou seja, uma PAzinha de razão 2. Na quarta linha, tem o 2 que eu travei, aí tem o 2 que eu estou usando aqui, o 4 que eu já usei, e o 4 mais 2, que é 6, que é esse daqui. Então, na enésima linha, eu vou ter 2 travado, mais essa soma aqui que eu chamei Sn-1. Por que é N-1? Porque na quarta linha eu somei 3 números dessa sequência, na terceira linha eu somei 2 números dessa sequência, na segunda linha eu tenho só um número dessa sequência. Então, na enésima linha eu tenho N-1 números dessa sequência, que é uma sequência simples, né, de razão 2. Então, Sn-1 é essa razão, essa PAzinha aqui. 2 mais 4 mais 6 mais 8 até 2 vezes n menos 1. Com n sendo 15 menos 1, que é 14, né? N sendo 15, o n menos 1 é 14. Então vai ficar 2 mais 4 mais 6 mais 8 até 2 vezes 14, que isso aqui é 28. E no somatório da PG, né? É muito simples, né? É n vezes A1 mais AN dividido por 2. Então fica 14, que é o N, meu N, vezes N na PG, no caso, né? Que é isso aqui. Na PA, no caso. É 14 vezes 2 mais 28, que é 30, dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 30, 210. Como essa soma é 14, ele quer o enésimo, o 15º, né? Qual começa a 15ª linha, é 2 mais Sn-1. Então, a 15ª linha é 2 mais 210, que dá 212. E a resposta para esse item é o item C. Essa questão. Questãozinha boa, que a gente precisa estar atento aos padrões de uma PA e de uma PG. Vamos lá. Questão número 10. Essa questãozinha chata, né? Essa questão número 10. Onde ele diz aqui, né? Que num jogo de basquete pode ser marcado cestas de 1, 2 ou 3 pontos. Em uma partida, um jogador marcou um total de 66 pontos, dos quais 6 foram em cestas de 1 ponto. Sabe-se que seu número de cestas é 2 pontos, é maior que o dobro e menor que o triplo de sua quantidade de cestas de 3 pontos.
Então eu chamei o número de cestas de 2 pontos de x e o número de cestas de 3 pontos de y. E de um ponto eu sei que é 6, né? Por que eu fiz isso? Porque se ele fez 66 pontos, se eu somar o número de cestas de 2 pontos vezes 2, aí eu dou os pontos, né? O número de cestas de 3 pontos vezes 3 mais esses 6 tem que dar o total de pontos, né? Isso aqui é o total de pontos que ele tem. Então, 2 vezes x mais 3 vezes y mais 6 tem que dar o total de pontos, que é 66. Porque se ele faz x cestas de 2 pontos, ele tem 2x pontos cravados. Se ele faz y cestas de 3 pontos, ele tem 3 vezes y pontos cravados. Então, se eu somar todos esses pontos, 2x mais 3y mais 6, tem o total de pontos que ele fez, verdadeiramente, que no caso é 66. Então, fica aqui a formulazinha, a equaçãozinha 2x mais 3y igual a 60. Tá certo. Então, a gente achou essa formulazinha, essa equação, e ele dá duas informações importantes aqui para a gente chegar à conclusão do valor de x e de y. Ele dá que o número x, que é o número de cestas de 2 pontos, é maior que o dobro do número de cestas de 3 pontos. Então, x é maior que 2 vezes y. E menor que o triplo de cestas de 3 pontos. Então, x é menor que 3y. Então, fazendo por partes, fazendo primeiro a de cima, que é x maior que 2y, fica... e eu pegando essa equaçãozinha aqui, né? Como é que eu faço? Manipulo ela para chegar em 2y. Se eu tenho 3y, né, aqui, eu posso jogar o que é x para o outro lado. Eu vou usar essa daqui, que é melhor. Eu fico 3y igual a 60 menos 2x. Dessa daqui, né? Eu venho para cá. Mas eu tenho aqui, nesse item, aqui, é 2y. Como é que eu chego em 2y? Basta eu multiplicar ambos os lados por 2 sobre 3. Porque se eu multiplicar aqui por 2 terços, e multiplicando aqui também por 2 terços, né? O que eu não estou alterando nada, né? Eu estou só multiplicando os dois lados. E se eu multiplicar 2 terços vezes 3y, eu vou tirar aqui esse 3 com 3. E vamos ter 2y igual 2 terços vezes 60, divide 60 por 3, é 20, vezes 2, 40. E 2 vezes 2 terços é 4 terços. Então, fica menos 4 terços de x. Então, isso é 2y. Então, se eu jogo esse 2y para cá, né? Então, eu tenho x maior que 2y, que é isso aqui. Então, x maior que 40 menos 4x sobre 3. Então, eu jogo isso aqui para cá. E eu acho, né, eu chego na equação de 7x maior que 120. X maior que 17,14. Tá certo? Eu tenho que ele é maior. E agora eu posso descobrir o que ele é menor. 3y já está aqui, né? 3y é 60 menos 2x. Então, o x é menor que 3y. X é menor que 60 menos 2x. Jogo isso aqui para o outro lado. 3x menor que 60. X menor que 60 dividido por 3, que é x menor que 20. Então, eu tenho algo que é maior que 17,14, ou seja, não pode ser 17,14. E o número de cestas tem que ser inteiro, né? Eu não posso fazer meia cesta. E menor que 20. Se é menor que 20, o 20 não entra, não é menor igual, é menor que 20. Então, ou pode ser
18 ou pode ser 19, né? Quando a gente substitui o 18 e o 19 na equação, a única que vai dar inteira é se a gente usar o 18. O 19 a gente descarta porque não vai dar inteiro o y, né? Se x aqui for 19, y não é inteiro. Então, a única correta é x igual a 18. Nesse caso, a gente vai ter que o x é um múltiplo de 9. Porque 18 é 2 vezes 9. Né? Então, pronto. Essa questão aí é uma questãozinha difícil, complicadinha. Você precisa utilizar conceitos de inequação, que eu considero uma partezinha da matemática bem complicada, mas que a gente consegue aí resolver ela. Agora, vamos... Só um segundo. Vamos prosseguir, né? Acho que é a questão 12 agora. Questão 12. Essa questão 12 fala aí do sistema RGB de cores. RGB de cores é red, green e blue, né? Que é o inclusive, né? É o que ocorre no nosso olho, né? Nosso olho vê vermelho, verde e azul, né? Porque apesar das cores primárias, né, como está aqui, as cores primárias serem azul, amarelo e vermelho, o nosso olho, nos cones, né, que vê as cores, ele enxerga o vermelho, o verde e o azul. O amarelo não. Então ele faz a combinação dessas cores, né, de RGB. Então, ele fala aqui, né? Cada cor é definida pelas quantidades de vermelho, verde e azul que a compõem. A maioria dos arquivos digitais atuais usam números inteiros variando de 0 a 256. Para especificar essas quantidades, o número 0 indica a ausência de intensidade de número e o número 255 indica a intensidade máxima. De 0 a 255, existem 256 números, tá? Porque é 1, 2 até 255, que são 255 números, mais o 0. Então, aí ele diz, nesse contexto, cada cor é identificada por uma tripla ordem, RGB, de números inteiros, de 0 a 255. Por exemplo, a tripla 255, 0, 0 indica o tom de vermelho puro, sem presença de verde nem azul. Quando as tonalidades de vermelho, verde e azul são todas iguais, aí aqui é interessante, né? Quando a tonalidade de vermelho, verde e azul são todas iguais, ou seja, quando tem o mesmo valor numérico, a cor final é um tom cinza. Aí diz, escolhendo ao acaso uma cor do sistema RGB, qual a probabilidade de que seja um tom de cinza? Então, ele diz aqui, qual a probabilidade de escolher qualquer entre todas as cores do sistema RGB, um tom de cinza. Se no livro, né, tem 50 tons de cinza, aqui ele tem 256 tons de cinza, né? Porque é um para cada tonalidade, né? O tom de cinza, um total de possibilidade de cinza. Eu tenho 0, 0, 0, aí eu tenho 1, 1, 1, 2, 2, 2, até o que? 255, 255, 255. O último tom de cinza aqui. Então eu tenho 256 tons de cinza no sistema RGB. Então o número de possibilidades de cor de cinza aqui é 256. E o total de possibilidades é qual? Eu posso ter no red, eu posso ter 256, no green eu tenho 256 e no blue 256. Então isso aqui é 256
ao cubo. Então aqui é 256 ao cubo. Então ele diz, escolhendo ao acaso uma cor do sistema RGB, qual a probabilidade de ser um tom de cinza dentre as 256, que é o tom de cinza, no total, né? Então eu pego os 256 e divido pelo total de cores do sistema RGB. Então 256 sobre 256 ao cubo, eu posso aqui tirar, né? Fica 1 dividido por 256 ao quadrado. Então esse é o número total de possibilidades aqui. 55. Aqui era para ser 256, né? É aqui. Ah, não. É porque 256 a gente tem que estar atento que é 2 elevado a 8, 256. Aí a atenção mesmo. Quase que eu caio nesse distrator aqui, tá? Pensei que estava errado, mas 256 é porque tem coisas, né, que a gente tem que meio que ficar sempre atentos na questão de potenciação de 2. Uma delas é o 1024, né? 1024 é 2 elevado a 10. A metade de 1024, que é 512, é 2 elevado a 9. A metade de 512, aí é 256, que é 2 elevado a oitava. Tá? Então, muito cuidado, isso aqui é 2 elevado a oitava. E 2 elevado a oitava ao quadrado, eu só multiplico 8 vezes 2, né? 2 elevado a 16. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 16. Quase que eu erro aqui. Letra D. Vamos lá, a questão 14, onde ele fala: a densidade das paredes de alvenaria que usam tijolos e cimentos diminui drasticamente a potência das ondas de rádio. Quando a espessura é muito grande e existe uma série de obstáculos a vencer, o sinal simplesmente fica sem força em um determinado ponto. Sob certas condições, a intensidade do sinal de rádio fica reduzida à metade a cada 3 centímetros. Então, se reduz a metade a cada 3 centímetros de parede de alvenaria que a onda atravessa. Considerando o zero como representando a sinal inicial, né? Intensidade de sinal inicial que incide a parede, e apresenta a intensidade de sinal que emerge do outro lado, aí diz, para uma parede de alvenaria com x centímetros de espessura, a expressão que fornece I em função de x e zero é. Então ele diz que está aqui, né, uma parede de alvenaria de aqui x centímetros. De x centímetros. Aí chega uma intensidade aqui, zero, e vai perdendo a cada 3 centímetros. Então eu divido aqui, ó, em 3 centímetros. 3 centímetros. E assim sucessivamente. Então, a cada 3 centímetros vai perdendo a metade, né? Então, quando eu digo aqui tem 0 sobre 2, aqui mais 3 centímetros e 0 sobre 4, né? E assim sucessivamente. Então, a expressão vai ser I é igual a I0 vezes 1 sobre 2 elevado a cada 3 centímetros aqui, né? Eu vou diminuindo a metade. Então, esse 1/2 é de dividir pela metade. Mas é a cada 3 centímetros de uma espessura de x. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi esse x em a cada 3. Então, é como se eu estivesse dividindo por 3 o x. E a cada blocozinho desse, eu estou diminuindo a metade. Então, é elevado a x dividido por 3. Então, fica I é igual a I0 vezes
1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1 elevado a x sobre 3. Então, o i vai ser igual a i0 vezes 2 elevado a menos x sobre 3. Questão complicadinha também, letra E. Deixa eu só usar o vermelho aqui. Bom, para finalizar, a questão número 15, um pouquinho de trigonometria. Ele diz: um garoto desce uma tirolesa suspenso por uma rodana apoiada em um cabo de aço retilíneo. Quando atinge o ponto A, ele se desloca com velocidade horizontal constante. Então, essa velocidade ele é horizontal já. Então, ele não é que ele está descendo com a velocidade de 14 metros por segundo. É a velocidade horizontal. Não é essa velocidade aqui que ele está descendo. É a horizontal já. E está a 7,7 metros de altura da superfície de um lago. Bem aqui, né? Aqui ele está no começo, no caso. Isso que tudo é 7,7 metros. Daqui para cá é 7,7 metros. Ele diz 1,4 segundos depois de atingir o ponto B, aqui, né? Ele atinge o ponto B daqui para cá em 1,4 segundos. Ele se solta e cai na água conforme ilustra a figura. Então, beleza. Essa aqui é a altura H aqui. E ele quer exatamente essa altura H, dando esse tangente de θ igual a 3,5. Então, pronto. Para isso, vamos identificar qual é o deslocamento horizontal que ele teve, de acordo com a velocidade horizontal e o tempo que ele dá. Então, a velocidade, que a gente sabe que é espaço sobre tempo, e essa velocidade horizontal é 14 metros por segundo, é igual à variação no espaço na horizontal sobre o tempo de 1,4 segundos. Então, fica ΔX igual a 14 vezes 1,4. Isso aqui vai dar, só conferir aqui, 14 vezes 1,4. 14 vezes 1,4. 19,6 metros. Então aqui é 19,6 metros. Para usar a tangente, né? A gente vai usar esse triângulo aqui, né? Fechar esse triângulo aqui. Então, esse θ aqui, tangente de θ, é ângulo cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar tangente de θ igual a 19,6 dividido por 7,7 menos H. Tangente de θ é 3,5. Então, vai ficar 7,7 H, ou menos H, é igual a 19,6 dividido por 3,5. Só jogando isso aqui para cá e isso aqui indo para lá. Divide por 3,5. Isso aqui dá 5,6. Então, 7,7 menos H é igual a 5,6. Então, H vai ser 7,7 menos 5,6. H é igual a 2,1 metro. Certo? Letra A. Bom, as questões que me pediram, todas aqui estão feitas. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo aí no WhatsApp, que eu estarei respondendo, tá certo? Tchau, tchau.